Tiririca pra vocês! E hoje Tiririca com mais uma historinha bíblica. Mas antes, se você não é inscrito, corre lá e se inscreve! Tiririca, como é que eu me inscrevo? É só clicar no subscrever, nesse letreiro vermelho aí que aparece na sua tela. Pois. Deixe seu like para cima e ative o sininho. Clica no sininho, porque aí toda vez que a Tiririca postar vídeos, você vem correndo assistir, porque tu recebe recadinho aí na tua casa, E a nossa historinha de hoje é sobre o livro de Esther, na Bíblia Sagrada, que se encontra ali no livro de Esther, capítulo 1, até o capítulo 10. Pois. Mas essa história é um pedido especial da nossa telespectadora que mora ali em Portugal, Lisboa, Daiane Sondama. É isso aí, Daiane! Hoje a Tiririca vai atender ao teu pedido, ao teu comentário. E se você também tiver algum comentário, quiser pedir, é só escrever nos comentários. Tiririca lê tudo e traz aqui pra vocês. É isso aí, então bora lá? Agora sem mais delongas. Uou! O povo hebreu estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Um certo dia, o rei Assuero, ou também conhecido como Rei Xerxes I, reinava desde a Índia até a Etiópia. Ele era um rei muito rico, porém orgulhoso e impulsivo. Realizou um banquete em seu palácio em Suzã, que durou 6 meses. Os reis persas costumavam oferecer banquetes longos antes de irem para a guerra. Enquanto ele dava um banquete para os homens, governadores, nobres, príncipes, oficiais, líderes e militares, sua esposa, Rainha Vasti, dava-lhe outro às mulheres na casa real. No 7º dia deste banquete, o rei Assuero já estava bem alegrinho. Exatamente, de tanto beber vinho. E mandou chamar a Rainha Vasti para que a mesma viesse à sua presença, ordenando a ela que ela viesse e entrasse com a coroa real, para que todos vissem a sua formosura e a sua beleza. Mas a Rainha Vasti se recusou, pois, a cumprir tal ordem do rei Assuero. E ele ficou furioso. Por isso, ele resolveu destituí-la como rainha e bani-la da presença do rei. Tô dizendo que ele era impulsivo, gente? Pois. E ordenou que outra mulher fosse escolhida para ser a nova rainha. Passando algum tempo, o rei, por conselho dos seus sábios, resolveu convocar todas as mulheres virgens e belas para o harém do rei. E após a seleção, ele iria escolher a tua favorita para ser a rainha. Entre elas estava Radassa, que ao entrar no palácio do rei, teve seu nome trocado de Radassa por Esther. Pois ali ela não declarou nem sua origem, povo e nem a sua parentela, como havia pedido seu primo e tio Mardoqueu, também conhecido como Mardocai. Era costume trocar os nomes dos cativos estrangeiros para o nome da origem do país. Neste caso, origem persa. Então, de Radassa, eles trocaram o nome para
Esther. Um exemplo bíblico também deste costume foi dito no livro de Daniel, ali no capítulo 1. Pois vejam, onde Daniel e seus companheiros tiveram os nomes trocados quando eles foram para o asilo babilônico e entraram na corte real. Esther ainda era criança quando ficou órfã de pai e de mãe. Ela foi criada pelo primo, o seu tio Mardoqueu. Foi levada pelos guardas do rei Assuero ao palácio juntamente com todas as moças virgens e belas. Diante de tal formosura, não tinha como ela passar despercebida. Porém, ela foi orientada pelo seu primo e tio Mardoqueu a não revelar a sua parentela nem seu nome, porque ela era uma judia do povo judaico, pois os persas poderiam lhe fazer mal, pois o povo judeu era cativo dos persas. Passado um ano no harém do rei, todas as virgens e belas foram se apresentar diante do rei Assuero. E quando o rei viu a beleza e a formosura de Esther, ele logo se apaixonou. Não deu outra, pois ele a amou de cara e colocou-lhe a coroa real e proclamou feriado em toda a província e ainda distribuiu presentes por sua generosidade real e fez mais um imenso banquete, o banquete de Esther. Esther passou a viver no palácio em Suzã. Estava tudo numa boa, corria tudo bem, até que Amã, importante príncipe do rei, foi exaltado pelo rei Assuero, gente. Aí o abençoado resolveu destruir o povo judeus que havia no reino. Só porque Mardoqueu, o tio de Esther, ele nem sabia que era tio, tá? Mas o tio de Esther, judeu, isso ele sabia, cativo de Israel, trazido de Israel, né? Não se ajoelhava perante ele quando ele passava. Mardoqueu só adorava Deus, só dobrava seu joelho perante Deus. E isso fez com que ele tivesse uma ira muito grande em seu coração. Mas não foi só pelo Mardoqueu, não. Sabendo que o Mardoqueu não fazia isso, porque ele era judeu, ele pegou raiva do Mardoqueu e de todos os judeus. Então, ele pediu ao rei que todos os judeus fossem mortos. E contou lá umas historinhas pro rei, tentando convencer o rei. Tipo assim, rei Assuero, esse povo judeus só adora a Deus, só presta culto a Deus, só obedece às ordens do Deus deles. O senhor que é o rei, o que o senhor falar, eles vão sempre bater contra, vão sempre não cumprir as suas ordens. Então, seria melhor destituir esse povo, entendeu? Antes que eles cresçam e se tornem fortes. Enfim, falou esse monte de coisa lá pra eles. E o rei pensou bem, falei, ok. Decretou esse decreto aonde o povo judeu teria que ser exterminado. Jovem, crianças, idosos, todos teriam que ser mortos e não podiam se defender e nem fugir. E ao receber essa notícia, Mardoqueu foi até a sua prima Esther e pediu para que ela usasse o seu cargo de rainha da Pérsia para interceder pelo povo diante do rei. Mas Esther disse a ele: ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Caso contrário, seria punido, condenado à morte. Esta é a lei. Se ele não gostasse, ele simplesmente mandava matar. Quero nem saber o que você veio fazer aqui. Manda matar. Vai pra forca. Tô falando pra você que o cara era impulsivo? Entrou na presença dele sem autorização, sem a ordem dele, tava morto. Era forca. Meio doido esse rei, né, gente? É. A não ser
que o rei lhe concedesse o perdão, estendendo o seu cedro real à pessoa. Aí sim, a pessoa poderia estar na presença dele e falar com ele. O rei Assuero era um rei pagão. Tá amarrado. Porém, Mardoqueu insistiu e conscientizou Esther da gravidade da situação e a fez pensar por que será que Deus a colocou na posição de rainha. Rainha judia. Vale lembrar que o rei Assuero não sabia que ela era judia. Mas olha como que Deus é inteligente. O rei poderia ter escolhido qualquer outra moça bela e virgem, mas ele gostou justamente da Esther. E que, por pedido do primo, não contou que ela era judia. Se ela contasse que ela era judia, ela não ficaria ali. Porque como os judeus eram perseguidos pelos persas, sinto muito, ela nem iria conseguir entrar na presença do rei. Deus, na sua onisciência, esquematizou, planejou tudo certinho. E ali naquele momento, quando Mardoqueu explicou tudo isso para ela, quando ele conscientizou, batata. Ora, pois, após se conscientizar, ela pediu a todo o seu povo que jejuasse 3 dias e 3 noites por ela, pois ela iria agir contra a lei e entrar na presença do rei. Ela iria colocar a própria vida em risco para poder ajudar o povo dela, o povo judeu. E depois disso, ela foi falar com o rei Assuero. Imagino o sentimento que ela estava no coração, o medo que ela não sentiu no coração. Mas Esther era corajosa. Foi com fé em Jesus Cristo para defender o seu povo. E quando ela chegou na presença do rei, gente, surpreendentemente, o rei aceitou e estendeu o cetro para ela, concedendo-lhe a oportunidade de falar com ele. Ai, eu fico toda... Olha aqui, eu fico toda arrepiada. Ai, meu Deus, que emoção. Pensa no alívio que a rainha Esther deve ter sentido naquele momento. Pois. Então ela convidou o rei para um banquete e falou ao rei: eu quero convidar você e o príncipe Amã para um banquete. E depois eu lhe faço o meu pedido. E o rei, apaixonado, louco por ela, claro, ficou muito alegre com o convite e aceitou. Durante o segundo banquete, o rei lhe perguntou qual era o seu pedido, o que é que ela queria que ele o fizesse. E ainda lhe disse: peças até o meu reino que lhe dou metade se o quiseres. Então ela respondeu: ó rei, se for bom aos teus olhos, poupe a minha vida e a vida do meu povo. O rei estranhou. O rei não sabia que ela era judia, hein? E ela disse: pois o meu povo foi vendido para ser destruído e morto. Se apenas tivesse sido vendido como escravo, eu ficaria em silêncio. E o rei ficou surpreso com aquele pedido e perguntou à rainha Esther quem mandou fazer coisas horríveis, tão horríveis assim, com o seu povo. E ela o respondeu: foi o príncipe Amã que planejou toda essa maldade. E ainda mais, o rei descobriu que Amã tinha feito uma forca com 20 metros de altura na própria casa dele para enforcar Mardoqueu, o judeu. Mas Amã não sabia que Mardoqueu era querido do rei Assuero, pois em certa ocasião Mardoqueu havia salvado a vida do rei no passado, pois estava registrado no livro da corte real. E com tudo isso, o rei decidiu que Amã seria enforcado na própria forca que fez para Mardoqueu. E depois disso, o rei deu a Esther a casa de Amã. E a Mardoqueu lhe deu o anel real, que antes
pertencia a Amã. E Ester se lançou aos pés do rei e chorou e implorou pela vida do seu povo, o povo judeu, pois o decreto ia ser cumprido em pouco tempo. Só que o problema é que um decreto feito pelo rei e assinado jamais poderia ser cancelado, revogado. Porém, o rei Assuero autorizou que outro decreto seria feito, permitindo que todos os judeus pudessem se defender dos ataques que viriam contra ele e lutar contra quem quisesse os matá-los. A Bíblia relata que o povo de Israel, os judeus, mataram 75.000 inimigos. E depois daquela batalha, todos festejaram, pois sabiam que haviam recebido um grande, imenso livramento do Senhor. Devido a esse acontecimento, foi estabelecido a festa de Purim como uma comemoração permanente em Israel. Ester era uma linda mulher que somou coragem, fé, planejamento e atitude. Ela se preocupava mais com os outros do que consigo própria. Por isso, fica a dica desta reflexão. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. As flores não espalham seu perfume para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é melhor quando os outros estão felizes por tua causa. Ame o teu próximo e cause a felicidade de alguém. Beijinhos e beijocas, beijo da tia Lilica. Tchau, crianças!